Olá, eu sou a professora Jéssica Marciela e na aula de Química de hoje vamos explicar sobre misturas homogêneas e heterogêneas. O que são misturas? Pode classificar que mistura é um sistema composto de mais de uma substância. Lembra da aula anterior que a gente viu que era uma substância pura? E substância pura simples e substância pura composta. Então, na natureza, praticamente que tudo que é encontrado pode classificar como uma mistura. Por exemplo, o ar que a gente respira, a água do mar. A água do mar, por exemplo, é uma mistura de água e muitos tipos de sais diferentes. O ar que a gente respira, ele é composto por diversos gases. Os componentes da mistura, ele pode ser separados por processos físicos, dependendo do aspecto dessa mistura. Então, é importante a gente já classificar a mistura, se ela é homogênea, homogênea ela é uma solução, ou se ela é heterogênea. A gente vai classificar como alguns conceitos. Então, a mistura homogênea, ela vai ter uma única fase. Então, esse aspecto visual vai ser uniforme mesmo em microscópio comum. O vinho, ele é uma mistura homogênea, porque se a gente lançar no microscópio, a gente vai ver uma fase só. A água com sal, ela é uma mistura homogênea. Se misturar aquela solução até derreter o sal, então a gente vai ver que é homogênea. Todas as misturas gasosas, os gases em geral, são exemplos de misturas homogêneas. Pode falar que sistema homogêneo é quando é formado por duas ou mais substâncias miscíveis, ou seja, que se misturam umas com as outras e vai ser chamadas de soluções. O que são misturas heterogêneas? Ela é composta por mais de uma fase, ou seja, ela vai apresentar níveis de separação entre a substância. Um exemplo pode ser água com óleo, o granito, a rocha composta por quartzo. Olha só, o quartzo aqui, ó, ele é composto pelo feldespato, pela mica, que é as partes mais avermelhadas. O feldespato é essa parte mais preta. O quartzo aqui, ó, a parte branca. O copo de água aqui, por exemplo, esse copo de água com gelo, tá vendo que ele é uma mistura heterogênea, porque eu vejo fases aqui, ó. Aqui dentro aqui só tem água, mas eu consigo ver as fases. Eu consigo ver as bolhas de ar, de gás aqui dentro de ar. O leite, ele é uma mistura heterogênea, porque se eu colocar ele no microscópio comum, eu vou conseguir observar componentes dentro dele. O leite, a caseína e todos os seus componentes, eles não se misturam de uma forma homogênea. O sangue consegue fazer decantação. Quando você tira o sangue para fazer análise, lá eles centrifugam seu sangue e separa a parte mais líquida da parte sólida do sangue, que é hemácia, os leucócitos e etc. Cada uma das substâncias pura presente em uma mistura é um componente, e já então ela é diferente das partes visuais de uma mistura. Então aqui, ó, a gente consegue ver várias fases. Mesmo o leite, a gente não conseguindo ver a fase a olho nu, se você colocar lá um vinagre dentro dele, ele vai separar. Toda aquela parte sólida do leite, ela vai para o fundo, que ele vai talhar, e vai separar o soro, que é a parte líquida. Um exemplo clássico, sabe aquele óleo bifásico? Aqui, ó, ele mostra bem as fases. Aqui eu tenho duas soluções que forma o óleo ali bifásico. Então, a gente não pode confundir quantidade de fase com quantidade de componente. Aqui, essa parte de cima aqui, ó, ela tem todas as suas características. E aqui embaixo, nesse óleo, por exemplo, tem outras características, se você for olhar lá na composição desse tipo de óleo. Acompanha a nossa linha do tempo, a gente já estudou fenômenos
os químicos e os físicos, substâncias simples e compostas, e agora sabemos o que são substâncias, o que são misturas homogêneas e heterogêneas.